Eu senti muito medo de terminar meu último namoro, mas eu decidi fazer isso mesmo amando a outra pessoa. Eu passei meses na terapia falando sobre minha vontade de terminar, o desgaste que eu estava sentindo na relação, e demorei meses para tomar a decisão definitiva. Então esse vídeo é baseado nessa experiência, como que eu enfrentei esse medo de terminar o namoro, como que eu lidei com certas questões de dependência emocional e expectativas que eu colocava nela. E eu vou te falar também como que eu fiz isso sem agir por impulso e ainda amando essa pessoa que eu amo até hoje, na verdade, que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande. E porque é complicado, né, a gente realmente tomar essa decisão de terminar, ainda gostando da outra pessoa. Vou falar sobre a diferença entre insistir por maturidade e ficar por medo, e como que o autoconhecimento foi imprescindível para eu conseguir tomar essa decisão. Se você está preso numa relação mais pelo medo do que pela escolha, ou se você ainda não sabe muito bem em qual pé que você tá, fica comigo nesse vídeo porque eu acho que vai fazer muito sentido o que eu vou falar aqui para você, ok? Muito prazer, meu nome é Maia e eu falo de autoconhecimento para a gente conseguir entender como que a gente pode viver uma vida sem que a gente precise se trair, sem que a gente precise se diminuir para caber numa realidade, em lugares que não são nossos. Durante boa parte do tempo nesse processo eu ficava me perguntando se eu não estava sendo superficial demais, se de repente eu não estava querendo terminar por qualquer coisinha, por qualquer briguinha, se eu não estava querendo desistir por qualquer tipo de desconforto que a gente estava tendo, que isso aqui é comum numa relação a 2, né. Eu nunca me acei terminar, sabe, porque eu acho de uma babaquice tremenda você ficar falando pra pessoa que se ela fizer X, Y, Z você vai terminar, eu acho escroto isso, acho nojento. Mas esse diálogo entre si de termino ou não termino, aconteceu durante muito, muito, muito tempo, se arrastou por meses, sabe. Ficavam essas perguntas: "Será que eu tô exigindo demais dela? Será que eu tô colocando expectativas muito altas nessa relação e por isso que eu tô me frustrando? Será que isso é imaturidade da minha parte?". Esse conflito foi uma das coisas que mais me paralisou, que mais fez eu ter medo de terminar esse relacionamento e depois me arrepender, porque quanto mais eu pensava nisso, menos clareza eu tinha. No meio desse processo, minha terapeuta ela trouxe uma analogia que me marcou muito e que eu acho que vai fazer sentido para você aí também. Espero que ajude de alguma forma. Vou chamar aqui essa analogia de analogia da montanha. O lance é o seguinte: imagina que tem duas pessoas subindo uma montanha, escalando mesmo, né? E enquanto elas estão escalando, elas estão usando os recursos que elas têm: comida, água, equipamentos, né? E sempre numa relação de parceria, no sentido de: "Pô, acabou a minha água aqui, me dá um pouquinho da tua". "Não, beleza, toma aí". "Pô, você tá com comida aí? Eu tô sem aqui, toma". Enquanto a caminhada tem recurso, os 2 vão avançando. Mas o que pode acontecer é o recurso acabar em algum momento. Ficar meio impossível de continuar essa travessia. Isso pode ser uma coisa. Uma outra coisa que pode acontecer é uma pessoa querer chegar até o cume da montanha, por exemplo, e o outro querer apreciar a vista da onde está, né? Não querer fazer mais esforço para continuar naquela direção. Ou um dos dois pode simplesmente querer voltar, não ter mais saco para continuar aquilo ali. Não tem decisão errada. Só que o que fica para mim dessa analogia é o seguinte: não tem como caminhar junto em direções diferentes. É impossível. Se um tá indo para o lado direito, não tem como o outro ir para o lado esquerdo. Se um tá querendo subir montanha e o outro tá querendo descer, essa caminhada deixa de ser em conjunto. E aí tem uma outra camada que é necessária para essa analogia fazer sentido. Você sabe para qual direção você está caminhando? Você sabe exatamente o que que você está querendo, o que que você está almejando na vida e com esse relacionamento. Saber isso é essencial para entender se você continua ou não, se está fazendo sentido essa relação ou não. E aqui já aparece um outro ponto central, né? Que autoconhecimento não é luxo, é base. É preciso a gente saber para qual direção a gente está querendo ir, para que a gente consiga entender com mais clareza se aquela relação está fazendo sentido ou não. Cara, isso explodiu minha cabeça. Essa analogia fez muito sentido pra mim na hora, me deixou muito reflexivo, entendeu? E foi me dando aos poucos mais chão pra eu entender. Eu fiquei com essa analogia durante alguns meses, né, não foi: "Ah, a partir do momento que eu descobri que eu olhei pra isso aqui, falei: 'Pô, beleza, agora eu já sei'". Não, eu tive que carregar ela durante um tempinho, mas com certeza ela foi um dos pilares pra eu tomar a decisão de terminar, quando eu tomei. Uma outra coisa que ficou muito clara pra mim nessa relação é que chegou um determinado momento que eu estava vivendo aquele relacionamento, não mais no momento presente, não mais do jeito que ele estava se mostrando, mas na expectativa que ele melhorasse. Isso é perigosíssimo. Você começa a se relacionar com a pessoa esperando que ela mude pontos centrais, que talvez ela não queira mudar, que talvez não tenha interesse em mudar e ela não está errada por isso. Parece que a gente começa a contar que a pessoa vire uma coisa diferente de quem ela é, para o nosso bel prazer, para a nossa necessidade pessoal.
Então, em algum ponto dessa caminhada, surgiram 2 perguntas difíceis, densas e que demoraram para ter resposta de fato. A primeira é a seguinte: esse medo que eu tenho de terminar, é medo de perder a pessoa que existe do meu lado agora ou medo de não estar presente quando e se ela mudar quem ela é? Pergunta dificinha, pergunta chata, eu sei, mas volta no vídeo, dá uma pausa na pergunta, fica lendo ali um pouquinho, de repente anota em algum lugar para você ir pensando ao longo da tua caminhada aí, ok? Porque é importante. Essa é uma dica que eu te dou, é um conselho que eu te dou. Foi uma coisa que me ajudou realmente a ter mais chão também. Mas tem uma outra pergunta muito similar a essa aí que ajuda a amarrar, né, toda a ideia, que é o seguinte: imagina essa pessoa do teu lado por 30, 40, 60 anos. Imagina você estar com a pessoa do jeito que ela é agora, ok? Do jeito que ela é agora. A ideia de passar 60 anos com essa pessoa que está do teu lado, ela te conforta, te deixa feliz, te deixa, né, empolgado de alguma forma, ou te deixa tenso, ou te deixa meio agoniado. Como é que é isso pra você? Ah, Maia, mas as pessoas mudam. Sim, as pessoas mudam. Talvez não do jeito que você queira, mas mudam. As pessoas elas vão na linha de evolução delas, vão mudando o que elas sentem necessidade de mudar na vida delas. Isso não serve para cumprir suas expectativas. Tô falando isso com você, mas esse foi um papo que eu tive que ter comigo, muito sério. O outro, ele não serve para atender às nossas expectativas. Não existe isso. Cada um tá na sua caminhada querendo viver uma vida que satisfaça a si mesmo, e você não é diferente disso. É um crime a gente pedir que uma pessoa mude para agradar a gente. O que a gente pode fazer é comunicar as coisas que incomodam, entendeu? Pode realmente falar: "Pô, isso aqui eu não gosto", tudo mais. A pessoa pode ser capaz de mudar aquilo ali ou não, e aí fica a critério dela, mas a gente não vence ninguém a nada. Sem contar que existe um risco enorme e muito grande de você passar anos da sua vida esperando uma mudança da outra pessoa que nunca vai acontecer. E eu falo isso dessa pessoa com quem eu tive com muito respeito, com muita admiração. Eu continuo amando essa mulher, sabe? De verdade. Mas, para o nosso caso, a vivência a dois, o relacionamento amoroso, não é uma coisa que estava dando certo. Como relação afetiva, do jeito que estava na hora ali, né? Não funcionava pra mim. Não tô trazendo essas coisas todas aqui, não é como se fosse tudo linear não, tá. Isso aí foi, assim, um nebulosaço, fui entendendo aos pouquinhos. Essas perguntas, elas foram me atravessando durante meses também, foi um processo lento. Bom, mas enfim, continuando. Com o tempo eu fui entendendo também que boa parte desse meu medo de terminar, não era totalmente porque eu estava amando essa pessoa. O meu medo também era de ficar sozinho. Medo de estar na minha própria companhia, né, e assim, ter que lidar comigo mesmo, tinha uma coisa assim também, que enquanto a gente tá num relacionamento, parece que a nossa atenção ela vai para o relacionamento, vai para outras coisas externas a gente, né. Mas hoje em dia é muito mais fácil para mim entender por que que isso acontecia de fato. É o seguinte, quando a gente centraliza boa parte do nosso emocional no outro, terminar esse relacionamento não significa só perder a pessoa, significa perder um chão nosso. O relacionamento aí deixa de ser porque você tá gostando da pessoa e passa a ser uma necessidade. Você precisa daquela outra pessoa para sustentar uma parte tua. Pensa comigo, a gente coloca muitas necessidades na outra pessoa. A gente coloca necessidade de afeto, necessidade de sexo, necessidade de lazer, necessidade de escuta, entendeu? E etc, 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 etc. E aí quando a gente tá nesse estado mental de dependência emocional do outro, as decisões que a gente toma não são mais por clareza, entendeu? Não são mais decisões assertivas. É que nem você ir no mercado com fome, com muita fome. Imagina, você tem no mercado, fazer com suas compras de mês, sei lá, com muita fome. Seu primeiro instinto vai pegar alguma coisa que sacia aquela fome logo. Você não vai pensar com clareza: "Pô, será que isso é uma coisa que vai ser legal comer? Será que, pô, eu tô podendo gastar dinheiro com isso?" Foda-se, entendeu? Você vai pegar a primeira coisa que vem na tua cara pra saciar aquela fome que você tá tendo. Você não vai pensar racionalmente sobre isso, entendeu? E é a mesma coisa, quando a gente tem uma dependência emocional muito grande de uma pessoa, é exatamente a mesma coisa, a gente não toma decisões com clareza. Eu e essa minha namorada, a gente conversava muito sobre isso, entendeu? Sobre como é importante a gente não centralizar tudo em um ou no outro, mas inevitavelmente, por conta de, enfim, padrões sociais, de como a gente aprendeu a se relacionar e várias outras camadas, a gente caía nesse erro de centralizar muito um no outro. É normal, acontecia. E isso é pesado. Ninguém consegue sustentar esse tipo de coisa durante muito tempo. Então o medo do término, ele pode estar vindo desse lugar
de que você construiu a sua estabilidade emocional no outro. E aí vale a pena você pensar direitinho se não é a hora de você construir isso em você mesmo. Mesmo que você não termine, mesmo que você continue nessa relação, você precisa desse espaço para construir essa estabilidade em você. E aí, se você não tem esse espaço para construir a sua estabilidade emocional dentro desse relacionamento, meu amigo, ou minha amiga, não sei quem que tá aí do outro lado, eh, velho, eu falo pra você, termina. Não é saudável viver uma relação onde você não tem espaço pra você ser a sua própria fortaleza emocional. Se o outro te deixa dependente disso, é hora de sair dessa relação. Minha opinião aqui de amigo. Agora falando um pouco mais do momento da decisão realmente, porque até agora eu fui falando o que me levou a tomar essa decisão, né, o que me atravessou ao longo do processo. Agora a decisão em si, para além de tudo isso que eu fui atravessando, eu tomei não porque eu tive uma iluminação maravilhosa e tive totalmente certeza de que era isso que eu queria, sabe, porque deixa eu te adiantar uma coisa, você não vai ter certeza. Pelo menos eu acredito que não tem como a gente ter a certeza absoluta de que a gente está tomando a decisão certa, nem com relacionamento, nem com nada na nossa vida. Todas as decisões elas têm consequências e coisas boas, sabe? Não tem como escapar disso. Mas enfim, o que me fez terminar foi porque eu comecei aos poucos me mover na minha própria direção. Eu fui olhando para alguns objetivos que eu tinha, fui olhando para o relacionamento que eu estava querendo construir, o tipo de vida que eu queria construir realmente, sabe? E isso não foi rápido, não foi do nada e não foi linear. Foi um processo feito de decisões que eu fui tendo, de experiências, de erros, de ajustes. Porque na vida, né, uma coisa que eu fui aprendendo é que muitas das respostas que a gente procura, elas só chegam depois da decisão. É muito doido isso, né? Por exemplo, tem até um artigo na minha newsletter que eu falo sobre questão de trabalho, e abordo exatamente esse tema, vou deixar o link aqui na descrição. Então vou pegar isso como exemplo, o trabalho. Às vezes a gente está nessa de querer entender qual que é o trabalho que a gente vai fazer, qual que realmente vai preencher nossa vida de propósito e tudo mais. Se a gente ficar só pensando e não fazer nada a respeito, a gente não chega nessa resposta. A gente vai ficar rodando, 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 rodando e não chegar em lugar nenhum. Agora, quando você começa a experimentar, pô, vou tentar trabalhar com isso aqui. Pô, não deu certo aqui, vou tentar isso aqui. E com o tempo, pelo menos assim foi a minha experiência, você vai somando tudo isso que você foi vivendo, e você vai entendendo o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que você quer fazer, o que você não quer. E aí, cada vez mais você vai tendo a certeza do que preenche o seu propósito. Para mim, isso é uma coisa muito clara. E com relacionamento, não é diferente. A gente precisa viver os relacionamentos, a gente precisa passar pelas coisas. E ao longo das decisões que eu fui tomando nesse relacionamento, ao longo das experiências que a gente teve em conjunto, e conforme eu fui me centralizando na minha vida, mais, entendeu? Eu fui entendendo qual que era as coisas que eu queria fazer. Quando eu falo que eu me centralizei na minha vida, não quer dizer que eu comecei a cagar pra minha namorada. Não, não, não é isso. A questão é o que realmente está no centro da sua vida. A nossa namorada, o nosso namorado, ele vem em segundo plano. A gente tem que estar no centro da nossa própria vida. Isso independente de estar num relacionamento ou não. A gente tinha os nossos momentos, eu dava atenção pra minha namorada, a gente, sabe, continuou fazendo as coisas juntos, mas o meu olhar, ele veio mais pra vida que eu queria ter e não só pro momento em si, entendeu? Que eu estava vivendo com ela. Isso pra mim foi uma virada de chave muito grande. Enfim, então eu comecei aos poucos a ir me centralizando nessas coisas, né, olhando para as experiências que eu estava tendo e com isso a decisão veio também. Essa escolha veio do entendimento de que focar nas coisas que eu queria focar já não estava combinando mais com aquela relação. A gente já não estava caminhando mais para a mesma direção, caminhando mais junto. Foi o que realmente me fez terminar, em conjunto com tudo isso que eu estava vivendo. Consegue entender? O ápice foi esse, sabe, que realmente fez a decisão acontecer foi isso. Então depois de muita conversa, essa decisão foi tomada, a gente sofreu, a gente chorou, a gente teve que conversar muito no dia, né. Enfim, o que eu quero deixar claro é que não veio porque eu tinha todas as respostas, foi porque eu decidi. Uma vez eu vi uma pessoa, acho que foi no Instagram, falando uma coisa que me marcou, achei muito interessante. Estar pronto não é um sentimento, é uma decisão. A gente decide quando está pronto para dar os passos que a gente quer dar na nossa vida. Eu não tô falando isso pra te dar alguma resposta, tipo: "Ah, termina", ou "Ah, não termina". Você vai decidir isso aí, você vai olhar para todas essas coisas que eu falei ou não, você vai tomar essa decisão por conta própria, entendeu? Ninguém pode tomar essa decisão por você. Provavelmente você ainda não sabe se vai terminar ou não, né.
Mas antes de tentar decidir, eu te diria que vale a pena olhar de onde essa decisão tá vindo. Se ela é do medo de ficar sozinho, se é de centralização do seu emocional na outra pessoa, ou dependência emocional, né? Se ela vem da fome dessas necessidades que você tá tendo, talvez o primeiro passo não seja decidir, talvez seja você se olhar. Voltar para você, para sua vida, para o seu movimento, para as coisas que você quer fazer, para a vida que você quer ter. Fica aí a minha sugestão para você, uma tentativa de te ajudar a tomar essa decisão. Tem um outro lugar também que pode estar te deixando com esse medo de terminar, que às vezes é a dificuldade que a gente tem de impor certos limites, de dizer não, de falar que não tá feliz com certas situações, de se comunicar. Se esse for o seu caso, eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você dar uma olhada, que pode fazer muito sentido para você, ok? Dito isso, muito obrigado pela tua companhia. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Espero que tenha clareado alguma coisa aí do outro lado. E é isso. Deixa aqui nos comentários se fez sentido tudo isso pra você, tá bom? Obrigadão pela companhia. Valeu.